Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça a todos, que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, a sua casa e a sua semana, pela graça e pelo poder do seu grandioso nome e do nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre esse tema que é muito importante, baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 5, lá na parte B do texto. Nós vamos trabalhar ele hoje. Esse texto que tem sido aí um amparo para muita heresia, tá? Principalmente do pessoal de batalha espiritual, tal, esse negócio todo. Então nós vamos trabalhar esse texto aqui. O fato de eu estar como eu estou, de quem é a culpa? A culpa é do diabo, a culpa é dos demônios, a culpa é de Deus, menos minha culpa. Já notou isso? Nota bem, tudo que a gente passa, nunca a culpa é nossa. O ser humano é o bicho mais engraçado do mundo, porque ele nunca faz uma autoanálise, ele nunca se critica. Ele coloca a culpa no diabo, ele coloca a culpa no demônio, ele coloca a culpa em qualquer outra coisa, nos pais, nas maldições hereditárias, vamos estudar aqui. Tudo, menos nele. Ele não é culpado de nada porque ele é uma pessoa batuta, maneira, legal, e ele não quer ter essa culpa de ser assim porque eu sou agressivo, porque eu sou alcoólatra, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro, porque eu sou viciado nisso, porque eu destruí a vida do outro. Nunca a culpa é nossa. A culpa é sempre da outra pessoa, é sempre do meu cônjuge, é sempre da minha esposa, é sempre dos meus filhos, dos meus pais. Nunca a culpa é minha. Meus pais me mimou demais, meus pais me bateram demais, meus pais disseram não demais, meus pais disseram sim demais, e acaba que estamos dentro disso aqui. Nada sai dos conformes do que a gente quer. Muito, muito interessante isso. Então, nós iremos analisar isso aqui a partir de agora. Êxodo capítulo 20, versículo 5. E antes disso, antes de continuarmos, você já por certo compartilhou, curtiu o vídeo. Deixa o seu joinha aqui, gente, porque é muito importante que você curta o vídeo e comente para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e ele entregar para mais pessoas, tá? E também que você mesmo, eu te peço, faça aí rapidinho uma coisa aqui, compartilhe com mais, depois que você ver esse vídeo, com mais umas pessoas, se você gostar. Diz, olha, eu acho que você deveria ver esse vídeo aqui, você deveria ouvir essa mensagem, porque Deus vai falar muito com você aí, tá? Irmãos, tem uma coisa que eu detesto, é a ignorância. E acredito que a ignorância só é vencida através do conhecimento escriturístico das coisas. Então, eu montei um kit, dois kits aqui. O primeiro kit é aquele que você já está cansado de ver aqui no canal. E espero que você não esteja só cansado, que você também já comprou, se você adquiriu aqui. O Guia Seguro para o Céu, 1 e 2. Olha, gente, esse livro, se você quer um devocional diferente, se você quer uma coisa assim, um discipulado para a sua igreja, um devocional, um livro para você pregar na sua igreja, para você fazer sermões baseados a partir daqui. Gente, esse livro é assim, eu estou escrevendo a parte 3 dele, que é o Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 5, aqui nós tratamos desde pena de morte, lascívia, qual a diferença do pecado lascívia e cobiça, se tem alguma diferença, mortificação do pecado, divórcio e novo casamento. Gente, tem um estudo sobre divórcio aqui, muito profundo, que ele é muito complicado. Tem também mentiras como forma de juramento e muita coisa aqui para você no capítulo 5. No capítulo 6, nós falamos sobre a hipocrisia religiosa. Aqui
é, é a hipocrisia do ponto de vista da falsa religião. Aqui é a prática hipócrita dessa falsa religião e da verdadeira religião. Aqui nós falamos sobre oração, falamos sobre riqueza, falamos sobre idolatria. O pecado de ansiedade está aqui nesse livro. Lembra aquele estudo que tem aqui sobre ansiedade? Está todo aqui nesse livro. Irmão, ansiedade não é uma coisa normal o crente ter. O crente pode ser tentado a ficar ansioso, mas manter-se ansioso não é uma coisa para crente. Olha só, a hipocrisia, a ansiedade, a hipocrisia e a ansiedade, diagnosticando a ansiedade. Nós partimos aqui, ansiedade versus fruto do Espírito, ou seja, gente, é 2 livraços aqui que você tem que adquirir, tá? O Guia Seguro para o Céu, capítulo 5 de Mateus, e aqui atrás o capítulo 6, tá bom? Então, se você quiser adquirir, faça isso juntamente. Isso aqui é um kit, tá? Com Cristo entre as igrejas. Irmãos amados, você que gosta de seitas e heresia, você não pode ficar sem ler esse livro aqui. Esse livro me ajudou a retornar aos caminhos antigos que eu tinha. Quando eu virei um hiper calvinista e super, hiper, mega, e vi que estava andando no caminho errado, eu voltei a este livro para reformular o livro, refazer ele na visão que eu estava achando que era certa. E fui impactado que não precisava mudar nada nesse livro, o que precisava mudar era eu. Então eu mudei a capa do livro, mas não tive coragem de mexer em uma vírgula do livro, tá? Porque esse livro me convenceu, juntamente com esses aqui, que quem precisava de mudança não eram meus livros, era eu. Então eu mudei, graças a Deus, baseado nas Escrituras, tá? Então esses 3, juntamente com esse aqui, ó, que é Satanismo Global, o ocultismo como a nova religião global. Gente, leia esse livro, você que é professor de escola, você que é professor de escola bíblica, qualquer negócio, leia esse livro da Débora, que é um livro sensacional, tá? Sobre satanismo global. Não, ela não fala aqui sobre adoração de bode, nada disso, não. Ela vem falando como Satanás veio se agrupando e montando uma religião dentro do humanismo, desde Babel até agora, nos finais dos tempos. Então, comprando esse kit aqui, eu te dou de presente o juízo final, tá? O grande acerto de conta, o dia do grande acerto de conta de Deus com o homem, o dia do acerto de contas, um tratado sobre o ódio de Deus, sua justiça e o juízo eterno. Então, na compra desse kit, eu te dou o juízo final de presente, tá bom? Então, fica aí essa dica para você. E rapidamente, gente, eu sei que eu estou tomando muito tempo, mas não queria, mas é o que eu tenho, tá? Rapidamente, eu montei um kit aqui, ó, sobre família, que eu quero falar com você, ó. É rápido, tá? Esse aqui é para família, tá? Para um kit para casais. Estratégia matrimonial, 12 estratégias para lidar com as crises conjugais e se manter casado. Esse livro aqui, ele é um livraço, tá? Família, a família da aliança, construindo uma família que honre a Deus. Esse livro é sensacional. Aqui logo no comecinho dele eu falo sobre ideologia de gênero, um livro muito interessante para você ter aí. Uma viagem chamada Casamento, Segredos da Vida a Dois. Esse livro é fantástico, foi escrito há uns 10 anos atrás, eu acredito. E 7 pecados capitais dos casais. Descubra os 7 erros que levam o casamento ao fracasso. Casamentos não vão ao fracasso do dia para a noite, eles vão fracassando cotidianamente, tá? E aqui para pai. Você que é pai deve ler esse livro aqui. Pai ausente, filho delinquente. O drama de Absalão. Como o rei Davi criou um monstro dentro da sua própria casa. Olha aqui, livraço. Pai ausente, filho delinquente. Isso aqui é para pai, tá? Tá nesse kit aqui também, tá bom? E resgatando a família tradicional cristã. Esse livro tem um pedaço dele aqui que foi escrito pela Fernanda, tá vendo aí? A Fernanda, que é a minha esposa, ela escreveu um pedaço um capítulo desse livro aqui junto comigo. Então, na compra desse kit aqui, irmãos, que tá baratinho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, eu te dou de presente esse daqui, ó. Decisões que vão determinar o sucesso do seu casamento, tá? Na compra do kit, eu te dou de presente decisões que vão determinar o sucesso do seu casamento. Olha só,
um kit maravilhoso para casal aí, se você quiser. Se quiser adquirir de um por um também, fique à vontade, tá bom? Mas, dito isso, como adquirir? Muito fácil, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tá? Esse telefone que está aí, ó, 319-8945-8971, você fala diretamente comigo, tá? Você vai falar comigo, já pode me chamar pelo nome aí, pastor Daniel, tal, que você vai ver que você vai falar direto comigo, não é robô, não é inteligência artificial, nada disso, é direto comigo também, reclamação também, do mesmo tanto aí, tá bom? Querido, então fica assim, você que puder nos ajude, eu vivo disso, vocês sabem, então eu gostaria de não falar tanto aqui. E vamos falar também em outro vídeo sobre o nosso grande desafio de 100 mil almas, 100 mil crianças atingidas pelo nosso projeto Deixai Vir as Minhas Criancinhas. Mas isso é um outro vídeo que eu vou fazer, tá? Vamos lá, irmãos. Vamos começar o nosso vídeo de fato agora. E eu gostaria que você lesse comigo o Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5. Que vai dizer assim: não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Tá? Olhe o interessante aqui, nesse texto. Aqui no Êxodo, nesse texto que lemos, encontramos esta advertência do Senhor Deus. Ele afirma que é Deus zeloso. E por zeloso devemos entender a palavra como ela está escrita. Alguém zeloso é justamente alguém que toma conta dos mínimos detalhes da vida do outro. Mas se ira quando seus cuidados é desdenhado. E quando as pessoas pensam que de fato que o fato de ele estar cuidando, ele é um tolo e não um soldado fiel. Entenda, o fato de Deus estar cuidando de você não quer dizer que Deus seja um tolo quando faz isso. Apenas quer dizer que ele é um Deus zeloso por assim fazer. Então percebamos, irmãos, uma coisa aqui que me parece que é muito grave hoje em dia. As pessoas acham que o fato de Deus estar presente, ou o fato de Deus estar ao lado delas, isso configura que elas podem fazer o que quiserem. E não é assim que a banda toca. Devemos nos deter aqui deste tema um pouco, pois é justamente partindo deste tema que muitos aventureiros fazem as piores heresias, partindo do último texto desse versículo, da análise textual desse versículo. Aqui tem heresias aqui que nascem, que são abortivas para a igreja. Deixa eu virar isso aqui. Okay. Então devemos perceber aqui que nós vamos trabalhar aqui agora com a questão de quem é a culpa por eu ser assim. Ora, a Bíblia está dizendo, pastor, que a culpa é dos meus pais. Vamos ver se isso é verdade. Devemos nos deter aqui neste tema um pouco, pois é justamente partindo desse texto que os aventureiros de batalha espiritual, os defensores de batalha espiritual como Rebecca Brown, acho que é o Daniel Yoda, o próprio aqui no Brasil, o Daniel Mastral, que morreu há pouco tempo, e assim por diante. Esse pessoal, eles criam um pânico. Tem outros também, tá? Katharina Kuhlman, o próprio Kenneth Hagin, o T.L. Osborne, tem outros pessoais aqui da batalha espiritual aí que tem um que é o pai desse negócio todo, estou tentando lembrar. Meu Deus, gente, eu esqueci mesmo o nome do cara. Eu acho que é Wagner, um troço assim o nome dele.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu me ver se eu acho, para a gente continuar bem. Tem o Ron Phillips. Tem outros aí que eu estou tentando lembrar o nome do camarada, rapaz. Que é um dos pais também do movimento apostólico. Mas não é sobre isso aqui. Não é o nome deles que eu quero colocar em balha aqui, eu só estou trazendo. C. Peter Wagner. Lembrei. Sem precisar do nome aqui. Eu acho que é isso mesmo. Peter Wagner. Esse pessoal todo, eles criaram uma balbordiação de que existe maldições hereditárias. Demônios hereditários que seguem, que saem dos pais para os filhos e vão desde movimentos de enfermidades, a vícios, a questões de trejeitos e tudo isso. E eles foram encaixando ali alguns versículos da Bíblia para isso, dizendo que nós podemos abrir legalidades no mundo espiritual para que demônios entrem e façam a nossa vida ficar pior, e nós temos que perceber até nos tipos de telefones ou nos tipos de garrafa térmica, estou falando de garrafa porque tem uma aqui perto de mim, dessas coisas todas, de que tipo de coisa nós compramos e colocamos dentro da nossa casa, porque isso pode abrir portais para a batalha espiritual e assim por diante. Ou seja, eles foram criando uma verdadeira sopa de lixo e dando para os outros beber. O movimento de batalha espiritual usa esta parte do mandamento para afirmar que existe sim maldição hereditária, e eles fazem desse texto o grande ancoradouro da sua doutrina. E é por isso que eu quero aqui trazer esse texto para pessoas que estão ainda no nosso meio, principalmente aqui em nosso canal, ou em nossos grupos e assim por diante, dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, não só no meu grupo, mas dentro da Igreja de Jesus Cristo. E por falar em igreja, não é só ala reformada, tá? Igreja de Jesus Cristo. Está muito longe do que vocês pensam. Mas existem muitas pessoas dentro da igreja achando que isto é verdadeiro. E é sobre isso que eu quero falar aqui. A doutrina, segundo eles, é a seguinte: existe pecado dos pais que passam as gerações e atingem seus filhos e netos e assim por diante. Desta forma, os demônios tomam base nestes pecados e vão amaldiçoando as pessoas por longas gerações. Esta teologia nasceu no meio neopentecostal, como não deveria ser diferente, né? E se difundiu muito no mundo pentecostal de forma assombrosa. Veja, os pentecostais clássicos, até hoje, eles não compram essa ideia, tá? Vale ressaltar aqui. Os pentecostais clássicos mesmo, lá, os Assembleia de Deus 1900 e alguma coisa, até 1900 ali e tal, passa nem perto de comprar isso aqui. Tá? Então, essa crença aqui é porque quando nós falarmos de Assembleia de Deus, gente, aqui nós temos que entender que estamos falando de um movimento multifacetado. Tá? Existe muitas, como é hoje a Batista, é um movimento multifacetado, existe muitas Batista pentecostal, Batista disso, Batista daquilo, então fica meio difícil da gente aqui ancorar e dizer assim, os Batista creem assim. Os reformados têm me batido muito aqui na internet, porque dizem que eu generalizo quando falo dos reformados, mas vocês fazem a mesma coisa quando falam dos pentecostais, gente. Vocês não têm o pingo de vergonha na cara de tirar, de dizer assim, olha, não são todos assim, é alguns. Não, vocês generalizam, generaliza arminiano, generaliza pentecostal, generalizamos tudo, aí quando é para generalizar a gente diz, não, não é bem assim, não é todos, é alguns, aí fica ruim, aí vocês têm que entrar num acordinho aí com vocês para poder chegar em um acordo aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Esta teologia nasceu no meio neopentecostal e se difundiu muito no meio pentecostal. Alguns meios pentecostais compraram essa ideia, tá? Mas nada de tão assombroso como é dentro do meio neopentecostal isso. Porém, se colocarmos esse texto de Êxodo 20, versículo 5, no escopo aqui exegético, encontraremos algumas verdades sobre ele. E vamos falar sobre algumas verdades que esse texto tem, que o movimento de batalha espiritual não diz, tá? O primeiro, devemos observar que o texto, em alusão,
faz uma advertência para aqueles que querem se envolver, se querem se voltar contra Deus, adorando assim os seus ídolos. Primeira coisa. O primeiro mandamento trata sobre quem é que você tem que adorar. O segundo mandamento trata como você deve adorar o Deus verdadeiro, tá? Então, voltando, eu estou lendo aqui um livro meu que chama-se Os 10 Mandamentos, tá? Não saiu ainda, mas vai sair, pode ficar tranquilo. Devemos observar aqui uma coisa interessante. O texto está se tratando aqui dentro do invólucro o texto faz alusão, faz uma advertência para aqueles que querem se voltar contra Deus, adorando assim os seus ídolos e não Deus. Primeiro ponto. O segundo ponto, devemos observar que a advertência do texto não fala que são os demônios que amaldiçoam as pessoas. Esse é o segundo ponto. O texto não está dizendo que são demônios que amaldiçoam pessoas. Segunda coisa aqui, tá? Para você que gosta de dizer assim, olha, os demônios que vivia lá no meu sogro, na minha sogra, passou para o meu marido, para minha esposa. Os demônios que vivia no meu pai, na minha mãe, passou para mim e tal, e por isso eu sou assim. Não, não é isso que o texto está dizendo aqui. Ficou ruim agora para você na segunda observação, né? Terceira observação, o texto não tira a responsabilidade do filho. Não tira a responsabilidade do filho de um pai idólatra. Pois são os filhos que levam o legado do pai idólatra avante. Deus não colocará nenhum inocente no inferno. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Perceba, o texto não exime a minha culpa. Hora nenhuma diz que eu sou idólatra e eu sou inocente porque o meu pai foi idólatra e passou os deuses dele para mim. Não, não, não. O texto não diz isso. Então, a gente está trabalhando primeiro com o que o texto não diz, tá? Ora, irmãos, que culpa tenho eu se o meu pai foi um idólatra? Né? Então, ele foi, e eu também sou, porque aprendi com ele, mas eu estou perpetuando este falso ensino, ou estes sentimentos animalescos que o meu pai tinha, que a minha família tinha, que a família do outro tem, e aí você vai perpetuando, mas isto não é culpa deles, é sua e minha. Porque o texto não nos exime de responsabilidade. Hora nenhuma o texto diz, olha, coitado dos filhos, tal, não sei o quê. Não é isso que o texto está dizendo aqui. Então pare com a sua conversinha para boi dormir aqui para mim. De achar que a gente vai cair nesse conto do vigário seu, porque não vou. Não tem como. O quarto ponto a ser observado é que o texto não diz que o ímpio será afligido por Deus por causa do demônio que atormenta o pai e passou para o filho. O texto não está falando nada disso aqui. Ou seja, olha, o Exu da cachaça, como dizem aí os universais, né? Universal, mundial e outras coisas dessa daí falam muito, e não dá nem para considerar isso como igreja evangélica, mas diz o demônio que afligia o meu pai na bebida passou para a minha família e está afligindo a mim e vai afligir também o meu filho ou minha filha, se isto não for quebrado. O texto não diz que o ímpio será afligido por causa do demônio que atormentava o pai e passou para os filhos. O texto não está dizendo nada disso aqui. Este texto que nós lemos, de Êxodo, ele está ligado diretamente às pessoas que sabem quem é Deus e preferem dar honra aos ídolos. Perceba? Pois penso que ela também passa por aí, mas não é onde o texto quer nos levar. A questão aqui, ela se relaciona com o culto. Pois são os pais que devem dedicar e ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor Deus. Começamos a coisa aqui, ó. Tá? E assim sendo, quando o pai cria um filho longe dos ensinamentos de Cristo,
e próximo dos seus ídolos. Tudo o que os seus filhos aprenderam foi justamente a mesma devoção aos seus deuses estranhos. Ou seja, se eu ensino meus filhos longe de Deus, mesmo sabendo quem é Deus, mas eu ensino meus filhos a odiarem Deus, odiarem a obra de Deus, a viver uma vida de idolatria, porque bebida, droga, cigarro, tudo isso é pecado de idolatria. Se eu ensino meus filhos próximo disso e longe de Deus, eles vão honrar não Deus, vão honrar os ídolos do Pai. Por isso que Deus está dizendo que eu estou amaldiçoando os meus filhos quando eu procedo assim. Percebe isso? E aí vem uma pergunta aqui: que culpa tenho eu do pecado dos meus pais? Então, já explicamos aqui em cima, aqui um pouco antes, aqui o texto, aonde o texto passa, né? O ímpio pode quebrar a costela da idolatria, mas com o seu coração afundado em rebeldia contra Deus, ele ama os deuses de seu pai, ama o estilo de vida dos seus pais. Já notou você? Que por mais que você diga que não é assim, tal e coisa e tal, mas você, lá no fundo, ama quem você é. Você lá no fundo almeja ser justamente isto aí que você é. Meus pais, meus pais, meus pais, meus pais. Nós amamos, irmãos, ser quem somos. Essa é a grande realidade. Por isso penso que esta advertência está sobre cada pai de família. Ela esteve sobre a vida do meu pai e agora está sobre a minha vida. Pois o meu pai liderou a família dele, onde eu estava de fato incluído. Porém, agora esta é a minha vez. Meu tempo. Ou eu levo a impiedade do meu pai para avante, ou desisto e me volto para Deus. Está dando para entender agora? Meu pai pode ter me amaldiçoado com um ensinamento errado. Esta foi a função dele. Só que o mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 5, estava sobre ele naquele tempo. Como agora eu tenho a minha própria família, este mandamento está sobre mim. Não é mais sobre meu pai. É sobre mim. Então cabe a mim agora quebrar a costela da idolatria que ele deixou e voltar-me a Deus ou seguir o que ele me ensinou, que é o errado. Não que meu pai tenha me ensinado nesse caminho, tá? É só para você ter uma ideia. Parece que foi isto que Deus falou pela boca do profeta Ezequiel. E agora nós vamos entrar se a culpa é sua mesmo ou do seu pai. Vamos ler o livro do profeta que eu mais amo aqui nesse canal. Todo mundo sabe que o meu amor, eu ainda vou escrever Deus, antes de me levar, vai me deixar escrever um comentário sobre o livro do profeta Ezequiel. É um profeta que eu acho fantástico demais. Mas vamos ver. Vamos observar aqui o livro do profeta Ezequiel, tá? Ezequiel, capítulo de número 18. Olha lá. Vamos ver agora. Vamos na moda antiga, tá? Ezequiel 18, versículo 1 e 2, tá? Eu vou colocar o Ezequiel 18 aqui também, no meu computador também aqui, na área que eu estou com outra versão aqui. Tudo bem. Vamos ver. Ezequiel 18, versículo 1 e 2 diz assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Ok. Ok. Ezequiel 18, 1 ao 2.
Vamos ver. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embotam? Veja, Deus se dirige ao povo de Israel, dizendo: que provérbio é esse de vocês? Por que vocês têm esse provérbio? Baseado nesse texto aqui, tá? De Êxodo 20, versículo 5. Eles criaram um provérbio errôneo, maligno, diabólico, para tentar se eximir da culpa e culpar os outros. Era a famosa sociedade sem pecado. Olha, a psicologia já estava lá e a gente nem sabia disso, tá vendo? Como psicologia é uma invenção do capeta. Nunca vi isso. Mas olha só. Veja o texto. E aí, o que acontece aqui? O que vai acontecer aqui é uma coisa interessante agora. Os israelitas, veja agora o versículo 17, capítulo 18, versículo 17 ao 21. Dá uma olhadinha como está isso aqui. 17 ao 21. Desviado o pobre a mão, não recebeu usura e juros. Fizer os meus juízos e andar nos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Oi, olha só. Vê, ele vem falando sobre uma lista de pecado, e aí no versículo 17, que é o que eu quero ler com vocês, tá? A partir aqui do 17 até o 21, olha como está essa expressão. Desviado o pobre a mão, não recebeu usura e juros. Dizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, e fez o que não era bom no meio do meu povo, do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Versículo 19 ainda de Ezequiel 18. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Você deu para entender isso aqui? Os israelitas estavam acusando Deus em dizer que eles estavam sendo atormentados naqueles dias. É igual hoje. Isso se devia ao pecado de seus pais, pois daí veio o provérbio. Os pais comeram uvas e os filhos embotaram os dentes, ou seja, os dentes dos filhos ficou preto, apreteado, fraco, podre, porque os pais que comeram as uvas verdes e apodreceu nossos dentes. Deus usa o profeta para lhes colocar a mão na boca, pois ao afirmar que os dentes deles estavam enfraquecidos sem terem comido as uvas verdes, Deus chama a atenção daquele povo, afirmando que os dentes deles estavam enfraquecidos simplesmente porque eles estavam andando nos mesmos caminhos de seus pais. Não é assim não, filho. Você acha que vai ficar por aí dizendo que a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, menos sua? A culpa de você ser, às vezes, a porcaria de crente que você não é do seu pai, não, é sua. Se você é uma má esposa, não tem nada a ver com a sua mãe, não, tem a ver com você. Se você é um mau marido, não tem nada a ver com seu pai e sua mãe, não, tem a ver com você. Se você é um mau pai, é você.
Pare de fazer, agora estamos colocando também culpa em doenças. O cara é assim porque é TDAH, porque é autista, porque é isso tudo, porque é aquilo outro, tal, e assim por diante. Não, você. A psicologia, no seu auge da sua satanização, se você quer entender um pouco sobre a satanização da psicologia, dá uma olhada nesse livro da Débora aqui, ó. Tá? No Satanismo Global, tem um capítulo todo aqui que ela fala disso. Então, no auge da sua satanização, a psicologia tira a culpa de todo mundo, e não coloca no indivíduo que fez. E Deus está dizendo pela boca do profeta Ezequiel: vocês estão com o dente enfraquecido, podre, apodrecido. Não é por causa do pai de vocês, é porque o pai de vocês tiveram os dentes podres também. E vocês estão tendo porque estão comendo a mesma uva verde que eles comeram. Vamos parar, gente. Vamos parar com a graça. Vamos parar de fazer gracinha e gracejos, de culpar A, B, C, D, E. Culpamos o alfabeto inteiro, menos a gente. Já viu isso? Nós não somos culpados. Somos inocentes de tudo. De absolutamente tudo que fazemos, somos inocentes. Que coisa louca. Então percebe o que nós temos aqui hoje. Se somos o que somos, devemos entender que os nossos pais criaram um caminho para nós. Mas a qualquer momento Deus pode nos iluminar e quebrar esse caminho, e tirar a gente dele e botar em outro. A advertência de Deus é imediata para mim. Pois ao saber quem é Deus e mesmo assim dar as costas para ele, nós podemos incorrer no que o apóstolo Paulo falou para os ímpios, que Deus os abandonou, como está em Romanos 1, 21 ao 32. Veja, o abandono de Deus em Romanos 1, Paulo vai falar, eu acho que em uns 4 textos ali, que o abandono de Deus sobre aquelas pessoas, sobre os ímpios, é justamente porque eles amaram a criatura ao invés do Criador. Eles deram ênfase, criaram o Deus segundo o seu coração e deram as costas para Deus. Por isso Deus, em retribuição, deu as costas para ele. Tá bom? Eu penso que o fato de Deus visitar a iniquidade dos pais dos filhos não isenta de nenhuma forma os filhos. Mas devemos entender que, como chefe de nossa família, o que fazemos nela tem uma herança gigantesca em nossos filhos, sim. Claro que tem. Se eu virei as costas para o Deus verdadeiro e estou adorando um falso Deus, meus filhos provavelmente irão fazer isso e provavelmente vão levar isso para os filhos dele. Só que uma vez que eles saíram da minha casa e criaram sua própria família, o mandamento agora está sobre eles para não perpetuar esse falso ensino. Então a culpa a partir de agora é deles. A adoração ao verdadeiro Deus tem muito a ver com o bem-estar de sua família, pois a sua atitude pode matar toda a sua família. Os seus ensinamentos irão passar para a próxima geração. Sobre isso, tem um texto de Calvino que eu quero ler aqui com você, que é muito interessante, ele falando sobre esse texto nos 10 mandamentos. Diz assim: primeiramente vejamos se tais vinganças repugnam a justiça de Deus. Ora, uma vez que toda a natureza dos condenáveis, dos condenáveis, sem dúvidas, a ruína está preparada para todos aqueles aos quais o Senhor não comunica a sua graça, e todavia eles perecem por sua própria iniquidade, e não por ódio iníquo de Deus. Deus não odiou eles primeiro. É o que está sendo dito aqui. Eles odiaram Deus e não serviram a Deus. E não podem queixar-se de que Deus não os socorra com a sua graça para salvá-lo, como faz com outros.
Pois quando essa punição sobrevém aos maus por seus pecados e suas famílias são privadas da graça de Deus por longos anos, quem poderá vituperar Deus por isso? Ou seja, o que Calvino está dizendo aqui basicamente é que você não pode culpar Deus por atitude sua. O que leva a mim também a questão do hipercalvinismo, dizer que tudo está muito engembrado em Deus, porque senão nós vamos isentar o mundo de muita culpa também. Isso aqui, gente, que está sendo dito, é simplesmente se dizendo que a culpa é nossa. Veja, Deus está dizendo em Ezequiel, os pais comeram uva verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Com isso queriam dizer, em Ezequiel 18:2, com isso queriam dizer que seus pais tinham cometido as faltas pelas quais eles estavam padecendo tantos males, sem merecer. E isso por uma ira de Deus muito rigorosa, e não por uma severidade moderada. O profeta os denuncia mostrando que não era assim, mas que eles estavam sofrendo por suas próprias faltas, e que não combina com a justiça de Deus que os filhos justos e inocentes sejam punidos pelas faltas de seu pai. O que é coerente com o que se diz na passagem em foco, porque se a visitação da qual aqui se fala se cumpre quando o Senhor retira da casa dos ímpios a sua graça, à luz da sua verdade e todos os outros benefícios da salvação. Entenda-me bem uma coisa aqui. Nós temos a noção de que o ensinamento do pai tem uma influência gigantesca no filho. Então você que é pai, tome cuidado. Você pode estar levando seu filho para longe de Deus, ao ódio de Deus, incitando. Por que é que Paulo vai falar tanto que vós, pais, não inciteis a ira aos vossos filhos? Vós, pais, não desanimem vossos filhos de adorar. Por que isso? Porque Paulo leu os mandamentos. Sim. Simplesmente assim. Diferente de mim e de você, Paulo era um leitor voraz da Escritura. Nós não somos, mas Paulo era. Tá? Sendo assim, esta maldição, carrego a maldição do meu pai de um falso ensino. Até aqui estamos de acordo. Até aqui estamos tranquilos. Né? E o crente, pastor, então? O ímpio vai carregar isso. Por isso que você vê, o avô do ímpio era o idólatra. O pai do ímpio é o idólatra. O ímpio agora é um idólatra. O filhinho dele que vem aí é o idólatra. E aí vai seguindo. Por quê? Vão seguindo os deuses de família. E eles não podem culpar o pai, porque eles gostam disso também e vão perpetuando, tá? Então pare aí você, um pouco de suas batalhas espirituais estapafúrdia, loucas, porque isso não vai resolver nada da sua vida. Lembra-se de um texto que diz assim, ó, deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. Tá? Deixa eu me ver aqui. Vamos ver? Vamos ver aqui. Ó. Leia a sua Bíblia, por favor. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos nossos caminhos, provemo-nos e voltemos para o Senhor. Quer se queixar de alguma coisa, filhinho, filhinha? Se queixe do seu pecado. Porque no dia do juízo final não vai adiantar papai e mamãe você colocar a culpa neles, tá? Isto não vai resolver sua vida. Ah, papai, mamãe, não sei o que lá e mais, foi assim que eles fizeram comigo, tal, esse negócio todo, não vai funcionar. Isso com Deus, não. Essa gracinha aí com Deus, irmão, não vai funcionar mesmo. Isto não vai cair bem. Então, uma das grandes estratégias de Satanás é fazer você lutar contra a maldição hereditária e não lutar contra o seu pecado. Porque a maldição hereditária, uma vez que você encontra-se com Cristo,
e Cristo lhe chama para a salvação, acontece o que aconteceu quando Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Quer ver o que Paulo vai dizer aqui? 2 Coríntios, vamos lá ver. Vamos ver? 2 Coríntios 5,17. Vê aí o que diz. 2 Coríntios 5,17. Eu estou lendo na área, tá? Vamos ver. E assim, Paulo dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as antigas passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Olha bem isso. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Perceba o que está sendo colocado aqui. Perceba bem isso. Gente, se vocês ouvirem ruído aí, tá? É porque tem um apartamento aqui, vizinho nosso, que está numa construção aí que eu achei que tinha parado, mas parece que não, que voltou de novo. Então, é um ruído meio complicado, então vai dando glória a Deus aí, que não tem como editar isso aqui não. Tá? Então vai ficar meio chato aí, mas é só alguns segundos. Vamos orar a Deus que seja, né? Porém, veja bem, Paulo está dizendo, quem está em Cristo, nova criatura é, e tudo ficou para trás de quem eu era. As coisas antigas passaram. Por que você está pegando coisa de seu pai e da sua mãe para você? Se você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, sua disposição mental é outra. A sua disposição espiritual é outra. O jeito de você tratar é outro. O jeito de você agir é outro. Todo jeito seu é outro. Não tem nada a ver com isso aí que você está dizendo que é. Está dando para entender? Então percebe bem isso aqui. Olha agora para a gente ir chegando no finalzinho disso aqui. Vamos ver mais aqui. Então nós temos aqui, gente, uma coisa interessante. Nós temos aqui um texto que está dentro do escopo, tratando totalmente sobre idolatria. E este texto, em síntese, não está eximindo você do seu pecado. Ao contrário, ele está dizendo a mim e a você, ancorado também no livro de Ezequiel, que o seu pai morreu com a impiedade dele e você vai morrer com a sua. Não vai adiantar chegar diante de Deus, culpar. Não vai adiantar nada você chegar diante de Deus culpando o seu pai, culpando o seu pastor, culpando o seu ancião, culpando o fulano, culpando o Beltrano, porque você é assim por sua causa. Do que queixa-se, pois, o homem vivente? Queixa-se disso, do seu próprio pecado. Você vai ser julgado você tem o pecado de Adão em você, a sua natureza é pecaminosa, ok, resolvemos o problema, mas você não será julgado pelo pecado de Adão, você será julgado pelo seu próprio pecado. É o que você faz que vai te julgar. Então pare de querer colocar a culpa no diabo, porque foi isso que Adão e Eva fez no começo, lembra deles? Quando pecaram, aí chegaram lá, quem te mostrou que estava nu, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Eva, por que fizesse isso? A serpente me enganou. Nunca a culpa é nossa, irmão. Sempre a culpa ou é do cônjuge, ou é do pai, ou é do cão, ou é de qualquer outra coisa, menos nossa. Então está na hora de você entender que você está fracassando na sua vida espiritual, não é por culpa de ninguém. É por culpa sua. Então está na hora de você parar de fazer seus grupinhos aí de orações para quebra de maldições e ir buscar em Cristo uma resolução sincera para o seu próprio pecado e não o pecado do outro. Porque nós temos uma ideia, irmão, que o evangelho é para o outro, não, o evangelho é para nós. Eu vou para a igreja, pastor, para o meu marido, eu vou orar para o meu marido melhorar. Não, ora primeiro para você melhorar. Ora primeiro para Jesus te salvar.
Ora primeiro pelo seu próprio pecado e não pelo pecado do teu marido, não. Por quê? Tu não tem pecado, não, é? Aí eu vou orar pelo pecado da minha esposa, pastor tal. Olha, no livro chamado, é o único livro do C.S. Lewis que eu gosto um pouco, é o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Lá tem uma coisa interessante. Tem um cara que se converte e o diabo diz, o aprendiz do cão, escreve uma carta assim, olha, o meu paciente se converteu e ele está orando muito pela mãe. Aí o diabo-chefe diz, calma, isso pode ser uma coisa boa para a gente. Calma. Faça com que ele foque nos erros da mãe, somente na vida dela, e comece a orar somente por ela, e não pelos pecados dele. Faça ele chegar tão próximo da mãe para entender todos os pecados dela e nunca entender o dele. Deu para você entender isso aqui? Você pode estar focado no pecado da sua esposa, no pecado do seu filho, no pecado da sua filha, no pecado do seu marido, no pecado do seu pai, no pecado da sua mãe, e não estar focado no seu pecado. É aqui, gente, que o diabo tem feito a grande estratégia dele. A maior estratégia do diabo é culpe o diabo e não o seu pecado. Esta é a grande estratégia de Satanás, porque o diabo sabe que ele não tem o poder de te levar para o inferno, mas o teu pecado tem. Satanás sabe que ele não tem poder nenhum de te levar para o inferno, mas enquanto você estiver aí nesse cavalo de batalha seu, achando que é verdadeiro a ideia de você culpar o fulano, de culpar o pai, de culpar a mãe, de culpar o avô, o bisavô, o tataravô, o raio que o parta, o capeta, o demônio, pronto. Você vai continuar no mesmo estágio que está. Não vai sair dele. Vai continuar aí do mesmo jeito que está. E nada vai mudar na sua vida. E por que não vai mudar? Por um motivo bem básico, bem tranquilo. Porque você não entendeu que a culpa é sua. Que é você quem está assim. Que é você quem vive desta maneira. Que é você quem deveria mudar. E não o outro. Esta tem sido a grande cartada de Satanás nesses últimos dias. Culpe todos pelo seu fracasso, mas não culpe seu pecado. Que estratégia de gênio. O diabo foi genial nisso. Ele destroçou geral. Quebrou a banca, virou tudo. E disse, culpe todo mundo. Todo mundo é culpado. Culpe fulano, culpe ciclano, culpe beltrano. Você não, você é um coitado. Coitado de você. Acalente seu pecado. Você está na prostituição por causa do seu pai. Acalente seu pecado. Você é violento por causa do seu pai e da sua mãe. Acalente seu pecado. Você é uma mulher cri-cri por causa da sua mãe que foi assim. Acalente seu pecado. Você é um alcoólatra porque foi assim. Acalente seu pecado. Você é uma mulher promíscua porque foi criado no meio promíscuo. Acalente seu pecado. Você é assim porque você foi criado assim. Acalente isso tudo. Enquanto a Bíblia diz, quando o seu pai, que praticou a extorsão, veja, Ezequiel 18, 17. Desviar do pobre a mão, não receber usura e juros. Fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos. O tal não morrerá pela iniquidade do pai. Certamente ele viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do ímpio, os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Não é por causa da iniquidade do pai dele, é por causa da iniquidade dele. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. A bola, gente, está com vocês. Está comigo. Meu pai já morreu. Até quando você vai ficar pendurado aí, dizendo que a culpa é do demônio, que a culpa é do seu pai, que a culpa é da sua mãe, que a culpa é de todo mundo, quando é você e o seu pecado maligno que está destruindo tudo?
Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, não esqueça de adquirir nossos kits, o telefone está aí embaixo. E eu te aconselho muito a começar a buscar o conhecimento para se libertar dessas mazelas todas que você está vivendo, tá? Te aconselho muito isso mesmo, tá bom? Então, se você puder adquirir nossos livros, primeiro comentário fixado do vídeo, o telefone está aqui embaixo. Entre em contato conosco e que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.